Hey, hey, hey! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo. Quem está falando é ela, a caneca do Donbass. Vocês sabem que a superstar é ela, né? Eu sou como um gato aqui. Eu fico afagando a caneca do Donbass porque é ela que tem todas as respostas, né? Bom, hoje uma arábica. Bom, olha, hoje é mais ou menos uma exclusiva mundial. Praticamente uma exclusiva mundial fora da França. Eu estou no Otanistão, eu estou em Paris. E hoje eu vou fazer algo que me remete aos meus velhos tempos de crítico de cultura, crítico literário, crítico de literatura, etc. Bom, 500 milhões de anos atrás, porque eu vou falar de algo muito importante. Eu vou falar desse livro. Esse livro, A Derrota do Ocidente, é talvez o livro mais importante publicado na Europa nos últimos anos. Tem alguns concorrentes, não muitos, na verdade, entre os franceses, entre autores franceses. Alguns livros de história, alguns livros de geohistória ou de economia política. Mas este aqui, em termos do que ele coloca de uma maneira extremamente bem organizada e por um dos melhores, um dos pouquíssimos remanescentes intelectuais franceses de peso, é algo extremamente importante. Bom, o livro foi publicado na semana passada, saiu na quinta-feira da semana passada. Evidentemente, causou um choque tão grande na mídia principal, porque vai contra tudo o que a mídia do Otanistão vomita há 2 anos, ou até antes, sobre a Rússia. É escrito por um dos principais intelectuais franceses da velha guarda, Emmanuel Todd, que é uma mistura original e extremamente interessante de historiador, demógrafo, antropólogo, sociólogo e analista político, analista geopolítico também. Bom, pra vocês terem uma ideia, Emmanuel Todd apenas por isso já teria passado a história. Nos anos 70, em 76, ele já estava prevendo a derrocada da União Soviética, na frente de todo mundo. Anos depois, ele refinou essa crítica. Quando veio a queda da União Soviética na França, todo mundo falou, claro, foi um dos nossos que previu, com razão. Ele começou a refinar a sua crítica do Império Americano. Em 2002, antes da invasão do Iraque, foi em março de 2003, ele publicou um livro chamado Après l'Empire, Depois do Império, onde já tinha os elementos principais de que os Estados Unidos poderiam estar seguindo no mesmo caminho da União Soviética. Por várias maneiras, por superextensão, mas por fatores antropológicos, históricos, que ele analisou melhor do que qualquer um na época. Esse livro agora é, digamos, Todd, inclusive, disse que esse é o seu último livro. Ele está com quase 80 anos, ainda cérebro, primeiríssima qualidade, claro, mas ele disse que agora ele é como se ele tivesse fechado o seu ciclo. Não só de análises da estrutura da sociedade francesa, ele tem livros excelentes sobre a estrutura familiar da sociedade francesa, de sociedades ocidentais, especialmente. Ele é um especialista em Ocidente, ele não é um especialista em Ásia, é diferente. O que torna ainda mais interessante a análise, porque é uma análise de um insider intelectual ocidental sobre a decadência do Ocidente e os diversos fatores que estão levando à decadência do Ocidente. Esse livro, se fosse escrito por um americano, seria extremamente raso intelectualmente. Se fosse escrito por um chinês, um indiano, um persa, talvez faltassem algumas conotações essenciais de quem sempre viveu no Ocidente, em uma das capitais intelectuais e culturais do Ocidente, Paris, e com toda a bagagem intelectual que ele tem, que é uma bagagem que está em extinção na França, que é da escola dos Annales, onde
um dos principais expoentes era Fernand Braudel, que é o grande teórico, o grande historiador do Mediterrâneo, entre outros. E, claro, essa finesse intelectual francesa que muitos de nós, muita gente da minha geração, por exemplo, nós crescemos lendo esses caras e fazendo o possível para ler no original. Foi o meu caso. Eu sempre me forcei a lê-los em francês, desde quando eu tinha certa fluência em francês, já quando eu era pré-adolescente, digamos. E isso nos influenciou muito na América, no Brasil, na Argentina, na América Latina, na Europa Oriental, onde eles eram lidos também, além do Ocidente inteiro, para não dizer nas grandes universidades americanas. Então, o que eu vou tentar fazer para vocês com um tempo realmente, infelizmente limitado, é tentar dar uma espécie de greatest hits, dos top hits do livro do Todd. Especialmente, vamos tentar começar com a tese principal dele. Basicamente, tem dois eixos. Ele diz que e isso tudo está ligado, evidentemente, à guerra da Ucrânia, porque a guerra ele demonstra muito bem como a guerra é uma situação de exceção que coloca no primeiro plano uma série de fatores que sem a guerra estariam em ponto morto ou em segundo, terceiro, quarto plano. E a guerra na Ucrânia colocou em primeiro plano justamente toda essa malese do Ocidente como um todo, não só europeu, evidentemente, mas americano, e o fato de que os americanos, na sua fase imperial atual, decadência ou não, eles se arguem como a vanguarda da civilização ocidental. O Todd diz, basicamente, tem duas razões principais dessa decadência do Ocidente. Uma delas tem a ver com educação, que é absolutamente fundamental, e o declínio da educação na Europa, nos Estados Unidos, diretamente ligado digamos, ao extermínio ou autoextermínio do protestantismo. Isso é muito, muito importante. Isso é o X da sua tese, porque ele demonstra claramente, ele faz uma releitura de Max Weber. Isso é super importante. Max Weber publicou a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo em 1904, 1905, 1906, um pouco mais de 100 anos. E o Max Weber demonstrou claramente que o estouro, digamos, do capitalismo, que foi, a gente pode dizer, basicamente, levou ao que a gente poderia falar do século de ouro da Europa. O século de ouro da Europa, aí eu estou resumindo ao máximo, ele foi entre 1830 e 1840, mais ou menos, até 1914, dá menos de um século. Isso foi quando a Europa realmente praticamente o planeta inteiro, todos os continentes, incluindo partes da Ásia. Coincidiu, evidentemente, com o apogeu do Império Britânico, coincidiu com Britannia Rules the Waves, né? A Britânia controla as ondas do mundo inteiro, o mar do mundo inteiro, que é uma potência talassocrática, uma potência marítima, e não uma potência terrestre. E a Revolução Industrial, e levando ao que, em 1914, muitos, não só Todd, mas outros historiadores, qualificam corretamente como o suicídio, o início do suicídio da Europa, que foi essa longa guerra dividida em duas. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ao final do qual a Europa estava exângue. E os Estados Unidos, de um dia para outro, literalmente, se tornaram o império e depois o pós-império. Então, o Todd coloca essa ligação direta entre o fim da ética protestante nos países que, basicamente, organizaram a construção do mundo moderno, do mundo liberal. Veja bem, e os principais não são católicos. A França católica foi mais ou menos um adjunto. O grande estouro do capitalismo veio de potências protestantes. Alemanha, Inglaterra e, no caso dos Estados Unidos, a elite branca
protestante WASP americana. Bom, anglo-saxão. Bom, então só isso já, vocês imaginam você publicar um livro desse com uma tese dessa num país católico como a França, só isso já deixou o que sobra de intelectualidade, especialmente aqui em Paris, completamente arrepiado. Mas ele vai muito mais longe do que isso. Ele demonstra a extinção do protestantismo, que foi substituído, no caso dos Estados Unidos, pelo evangelismo barato, um evangelismo realmente de pacotilha. O fato dessa organização via o protestantismo da religião foi diretamente responsável pela elevação do nível de educação, e aí ele faz uma correlação absolutamente fundamental. Por que o protestantismo levou a um melhor índice de educação e isso criando condições para inovações econômicas e tecnológicas? Porque todos os fiéis eram obrigados a ler as Escrituras, e ler e entender as Escrituras nas línguas vernáculas. Antes, o catolicismo era latim, depois línguas vernáculas, por exemplo, quando Dante, digamos, codificou o italiano no século XIV na Itália. Mas, no caso da Alemanha, em alemão, no caso da Inglaterra, em inglês, depois dos Estados Unidos, a mesma coisa em inglês. Para você ser um bom protestante e praticar, você tinha que ler as Escrituras, você tinha que ser bem educado. O que isso gerou em primeiro, segundo e terceiro grau? Maior criatividade, maior dinamismo, maiores inovações econômicas e maiores inovações tecnológicas. Então, essa é a ligação direta educação-religião. E a segunda parte da análise, ela é bem... Aí é que ela entra no cerne da questão geopolítica, porque ela mostra paralelamente como o Império Americano foi se corroendo por dentro, porque ele abandonou justamente esses valores WASP tradicionais, enquanto que a Europa foi, aos poucos, digamos, uma série de vagões acoplados à locomotiva americana, porque o poderio econômico americano era gigantesco, e desde o Plano Marshall, que os americanos escolheram como uma estratégia para reerguer, entre aspas, a Europa depois da Segunda Guerra Mundial e dominá-la. E isso em ligação direta com a OTAN, que foi um mecanismo, basicamente, não de proteção da Europa contra a União Soviética. Isso pode ter sido nos primeiros tempos. Depois ela evoluiu para o que ela é hoje, um mecanismo de controle da Europa. A OTAN, além de ser um Robocop mundial, a OTAN basicamente não protege a Europa, a OTAN controla a Europa. E tudo isso desemboca essas contradições larvais todas desembocaram na guerra da Ucrânia, nos últimos 2 anos que nós vivemos na guerra da Ucrânia, que a interpretação do Todd é muito interessante, porque até certo ponto ele está mais ou menos dizendo o que Putin, Lavrov, etc., dizem à Rússia. A guerra vai ser resolvida nos nossos termos. E quando a gente quiser que acabe a operação militar especial, ela vai acabar. O Todd dá um intervalo de 5 anos. Começando em 2002, isso iria até 2027. E super importante o fato dele frisar claramente que os russos começaram a operação militar especial em fevereiro de 2022, no momento que eles escolheram, porque eles viram que eles tinham uma janela de oportunidade perfeita à frente. A gente pode concordar com isso, embora ele não mencione fatores práticos fundamentais que influíram na decisão do Kremlin. Mas, voltando um pouco atrás, ele dá um dos fatores principais que é absolutamente fundamental e que todo mundo esquece. O fato de que a Rússia jamais poderia ter iniciado essa operação em 2014, na época do Maidan. Na época, o máximo que a Rússia fez foi ir até a Crimeia e reincorporar a Crimeia, porque era uma questão
geopolítica e geoestratégica básica, que é a proteção da frota russa no Mar Negro, mas eles não tinham as condições econômicas, 9 anos atrás, né, de sustentar a avalanche de tudo que o Ocidente ia jogar contra a Rússia, que era tentar destruir a economia russa. E isso muitos de vocês devem lembrar, o ano passado, que os europeus, especialmente alemães, desde a tóxica von der Leyen em Bruxelas até ministros aqui na França, diziam: nós vamos destruir a economia russa. Hoje a gente sabe o que aconteceu, né? Não preciso repetir para vocês. E especialmente como a Rússia, na época, não tinha as capacidades técnicas de escapar do bloqueio financeiro, que é bloquear a Rússia do SWIFT, das transações do SWIFT. E, entre outras coisas, que Todd não cita, mas isso é típico dos europeus, que os europeus não têm ideia de como funcionam os BRICS. Muito pouca gente aqui na Europa inteira, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, sabe, entende o game changer, a mudança de jogo implícita nos BRICS e agora com a expansão dos BRICS. O Todd basicamente diz que ele subentende que a aliança Rússia-China não estava tão elaborada há 9 anos atrás. É verdade. E ele subentende, sem citar os BRICS, que justamente essa coesão do Sul global não existia 9 anos atrás, apoiando a Rússia, que é o que a gente vê hoje na prática. A maioria absoluta do Sul global, a gente pode dizer que 87, 88, 89% da população global, o Sul global praticamente inteiro, ou apoia a Rússia, ou entende o que a Rússia está fazendo, ou é neutro em relação à Rússia na Ucrânia, ou, por baixo do plano, basicamente diz: eles sabem o que eles estão fazendo, e nós não vamos nos envolver. Isso era uma situação que há 9 anos atrás é impossível. Há 2 anos atrás, sim, é possível. E como se revelou nesse último ano, de 2023, totalmente possível, e é exatamente o que a gente está vivendo hoje, que é o fato de, por exemplo, toda a imprensa mainstream europeia, aqui na Alemanha, na Itália, na Espanha, até na Europa Oriental, na Escandinávia, lamentando que o resto do mundo basicamente apoia a Rússia ou não está prestando atenção aos horrores que a Rússia comete na Ucrânia. Não, porque primeiro, eles não entendem como funciona o Sul global hoje, como não entendiam há anos atrás, e segundo, eles não entendem que a Rússia, diplomaticamente, conseguiu explicar para o Sul global inteiro as suas razões para a operação militar especial e por que isso não é uma guerra, no fundo, uma operação militar. Ou como diz o nosso amigo Andrei Martyanov, uma operação de armas combinadas, uma operação de polícia e militar de armas combinadas, combined arms, armas combinadas, exatamente. É uma operação militar policial, não é uma guerra. Se fosse uma guerra, eles teriam destruído Kiev na primeira semana, como os Estados Unidos destruíram Bagdá na primeira semana, em março de 2003. Não tem nada a ver com o shock and awe na época, no Iraque. Isso os russos conseguiram deixar bem claro e explicar para o Sul global, explicar para os chineses, explicar para os seus partners nos BRICS, explicar para os indianos, explicar para os iranianos, explicar para o mundo islâmico, super importante, explicar para 57 terras do Islã, entre países islâmicos e países com uma maioria islâmica, porque eles foram, no fundo, obrigados pelos americanos e pela OTAN a lançar essa operação. Porque a OTAN estava se expandindo até as margens da Federação Russa, porque ia ter mísseis apontados contra Moscou e São Petersburgo de um dia para o outro, porque eles estavam falando há décadas de que a única coisa que lhes interessava é uma Ucrânia neutra, e, evidentemente, com tudo que aconteceu no Donbass desde 2014, que foi esse assassinato em câmara lenta, porém non-stop,
das populações russas em Donetsk e em Lugansk, mais de 14 mil mortos, a maioria absoluta civis, que não existem na narrativa ocidental. Assim como os palestinos em Gaza, mais de 100 mil entre mortos e feridos nessa semana, enquanto a gente está falando, para grande parte do mundo ocidental não existem. Os 14 mil mortos no Donbás desde 2014 nunca existiram na narrativa ocidental. Então, olha, eu vou tentar agora alguns pontos principais do livro do Todd para ilustrar mais ou menos esse painel geral que eu tentei dar para vocês agora. Então, logo no início, quando ele está falando da implosão da cultura WASP nos Estados Unidos, branca, anglo-saxã e protestante. Tem uma formulação extremamente direta que mais ou menos conta a história toda em praticamente uma sentença. Desde os anos 60, essa implosão da elite WASP americana, basicamente o fator do protestantismo como um aglutinador religioso e como um importante fator de educação das massas, inclusive, criou um império privado de centro. E um organismo essencialmente militar, dirigido por um grupo sem cultura no senso antropológico, e isso sem dúvida nenhuma. Todos nós que vivemos nos Estados Unidos, ou no meu caso, que vivemos em Washington e convivemos com esses caras ao vivo, a gente nota o nível extremamente raso intelectual dessa gente. Os únicos valores fundamentais que eles têm é potência, poder e violência. Esse grupo é geralmente designado pela expressão neocons. Então, Todd dá uma definição curta dos neocons, que são essa vanguarda, entre aspas, anti-intelectual americana, responsável justamente por essas guerras eternas e pela aceleração da implosão do império por dentro, porque é um império agora que não tem mais centro, é um império do vazio, é um império que promove o caos, é um império do vazio e um império sem centro. Importantíssimo ele dá alguns valores básicos, não é? E isso é algo que, inclusive, muita gente na Rússia não sabe, muitos chineses não sabem, e no Ocidente praticamente ninguém sabe. É um dado absolutamente mortal. Vocês sabiam que no início da operação militar especial, há 2 anos atrás, o PIB combinado da Rússia e da Bielorrússia era 3,3% do PIB ocidental do Afeganistão, mais Japão e Coreia. Vocês imaginam? Estados Unidos, Canadá, Europa inteira, Japão e Coreia, a Rússia e a Bielorrússia apenas 3,3% de toda essa riqueza. E hoje a gente está numa situação onde os americanos e a OTAN não conseguem fabricar armamentos suficientes para a sua guerra de procuração na Ucrânia. Só esse dado já destrói completamente a narrativa ocidental, porque demonstra que a economia política, que vocês devem saber, especialmente no caso dos think tanks americanos, eles se dizem todos experts em economia política. Nenhum desses seus economistas políticos conseguiu, antes do fato, ou mesmo durante o fato no ano passado, explicar por que todo esse poder econômico acumulado era incapaz de fabricar armamentos suficientes para uma guerra que eles provocaram. Ou seja, isso também demonstra que a noção de produto interno bruto também não quer dizer absolutamente nada. E Todd liga esses dados com um conceito muito interessante que é o que a gente tocou agora há pouco. A solidão ideológica do Ocidente. Então, hoje a gente está vendo o Ocidente, em comparação com o Sul global, numa solidão ideológica absoluta. Ninguém mais acredita em qualquer mensagem que vem do Ocidente, especialmente tendo em vista essas elites muito mal educadas ou de uma educação extremamente rasa, que vai desde a família criminal Biden nos Estados Unidos a
pequeno reizinho Macron aqui, ou a Ana Lena 180 graus, a ministra das Relações Exteriores alemã, que ninguém sabe como é possível que uma excrescência como essa, que é incapaz de passar um exame de primeiro grau, é ministra das Relações Exteriores do país mais importante da União Europeia. Bom, vários outros elementos super importantes. O Todd define os Estados Unidos hoje como um Estado pós-imperial. Essa é uma definição que a gente pode usar daqui para frente sempre para definir o estado da implosão do Império hoje. É um Estado pós-imperial porque ele conserva a maquinaria militar de um império, e isso a gente lembra, por exemplo, no próprio Império Romano, quando ainda o Império Romano estava em decadência no século II, III, por exemplo, mas conservava ainda a sua maquinaria militar, embora estivesse implodindo, ou sendo corroído por dentro. Então, Todd, não por acaso, faz uma alusão um pouco mais tarde entre a implosão da Roma imperial no século II, III, IV, com a implosão do Império Americano agora. Desindustrialização, que foi algo que aconteceu na Roma Imperial, tanto quanto está acontecendo nos Estados Unidos agora. E, digamos, uma invasão dos bárbaros de fora, que é essa imigração. Hoje ela é vista do ponto de vista dessa imigração descontrolada nos Estados Unidos, vocês devem ter visto, especialmente nos últimos meses e semanas, onde praticamente não só uma boa parte da América Latina, mas uma boa parte do norte da África, do Oriente Médio, seja de onde for, está entrando pelas fronteiras americanas como quer. Não por acaso num ano eleitoral. E não por acaso no fato de que você não precisa demonstrar nacionalidade dos Estados Unidos para votar. Ou seja, é uma inflação e um afluxo desmesurado de eleitores americanos agora em novembro, demonstrando o desespero dos democratas, sabendo que eles estão condenados a ser derrotados por Donald Trump. Bom, eu vou ter que passar rápido por coisas importantíssimas. E no caso de educação, por exemplo, Todd faz uma comparação sensacional entre a formação de números de engenheiros nos Estados Unidos e na Rússia. Ou seja, tudo que o Todd está falando não é apenas digamos, uma reinterpretação ideológica do Max Weber, por exemplo. Não. Ele se apoia em dados práticos, como esse do 3,3% do produto interno bruto Rússia e Bielorrússia comparado com... Como foram em termos de educação. Isso é algo que qualquer analista político americano deveria estar debruçado 24 horas por dia sobre o assunto. E isso é raramente mencionado pelos think tanks americanos. Ou seja, na Rússia, 23,4% da população russa se formou em ciências exatas e engenharia, comparado com a diferença populacional gigantesca da população russa em relação à população americana. O que é extraordinário. Ele mostra como, mesmo com a desproporção das populações, a Rússia, 140, 150 milhões, Estados Unidos, 350, 360, ou seja, Estados Unidos mais do que o dobro da população russa, muito mais, 2,5 pontos a mais, eles conseguem formar muito mais engenheiros do que os Estados Unidos. A tradução direta disso, entre outras coisas, dá no fato de que por que a Rússia tem mísseis hipersônicos, os melhores caças do mundo e o complexo industrial militar mais bem organizado do planeta e, já reconhecido pelos ocidentais, as principais forças armadas e força aérea e capacidade nuclear do planeta inteiro. Educação. Voilà. Voltando àquele ponto que eu citei para vocês agora há pouco, de que o Kremlin e o Ministério da Defesa russo teriam dado digamos, uma janela de 5 anos
para vencer a guerra na Ucrânia. Não é só isso. É a vitória russa contra a OTAN. E o Todd entende perfeitamente, ao contrário da maioria absoluta de praticamente todos os analistas ocidentais, entre Europa e Estados Unidos, no otanistão inteiro, de que os russos veem perfeitamente que essa é uma guerra por procuração dos americanos contra a Rússia usando a Ucrânia, dos americanos contra a Europa usando a Ucrânia também, porque o objetivo dos americanos em relação à Europa é a desindustrialização da Europa, que está cada vez mais acelerada, mas uma guerra onde isso coloca os russos numa posição absolutamente clara, que já foi expressa diretamente desde o presidente Putin a Lavrov e todo o Conselho de Segurança russo. A guerra vai ser vencida no campo de batalha, vai ser uma guerra que o único resultado é a nossa vitória russa vitória total, e nós vamos ditar os termos do final dessa guerra. Eu posso dizer que Emmanuel Todd, na França inteira, talvez seja um dos 3 ou 4 intelectuais que entendem isso perfeitamente. E na Europa inteira, talvez menos de 10 entendem isso perfeitamente, e isso colocado no livro, apoiado em números, apoiado em dados. Tudo que está no livro sobre o declínio da educação, a implosão do fator religioso, e essa desagregação interna do Ocidente como um todo, chega a um ponto extremamente sensitivo, especialmente para esse discurso ocidental de proteção das minorias, quando o Todd vai analisar que minorias estão sendo realmente protegidas no Ocidente hoje. E esse é um dos trechos fundamentais do livro, na verdade. Eu vou citar praticamente estrito. Ninguém se opõe a que nós guardemos o termo liberal para definir as democracias do Ocidente, porque a proteção das minorias é a obsessão principal do Ocidente hoje, sem dúvida. Aí, quando a gente pensa em termos de oprimidos, os primeiros que vêm à cabeça de todo mundo são negros e homossexuais, evidentemente. Mas aí o Todd dá uma virada sensacional que você só vai ver isso em análises de independentes do Sul Global, não de um europeu que trabalha dentro do sistema. A minoria mais bem protegida do Ocidente inteiro são os ricos, os super ricos. O que nós chamamos de 0,1%, que na verdade é o 0,0001%. Esses são os mais bem protegidos. Ou seja, a verdadeira minoria protegida do Ocidente é a riqueza extrema, individualista, do gênero Zuckerberg, Bezos, Bernard Arnault, Elon Musk, etc. Aí ele faz a comparação com a Rússia. Na Rússia, nem os homossexuais, nem os oligarcas são tão bem protegidos como esses milionários protegidos pelo Ocidente. E aí ele faz uma nova definição do que a gente está lidando hoje, que é especialmente interessante. Nossas democracias liberais, na verdade, deveriam ser chamadas de oligarquias liberais. E essa definição da cúpula do Ocidente hoje como oligarquias liberais aplica-se perfeitamente, por exemplo, à Comissão Europeia em Bruxelas. Von der Leyen, o Parlamento Europeu, Charles Michel, o jardineiro Borrell, essa laia toda, eles fazem parte da oligarquia liberal, ditando valores da oligarquia liberal para o resto do Ocidente inteiro. Bom, eu vou ser obrigado a pular muita coisa, infelizmente, mas eu vou chegar a um dos pontos finais que é absolutamente essencial. Deixa eu achá-lo aqui. Que vai diretamente a uma das razões porque
A Rússia lançou a Operação Militar Especial há praticamente 2 anos atrás, depois de dizer para os americanos, basicamente, olha, tudo que a gente quer é sentar na mesma mesa, conversar sobre segurança para vocês, americanos, para vocês na Europa Ocidental, no espaço pós-soviético, na Europa Oriental e para nós russos. E os americanos basicamente disseram não. E o não veio um pouco antes do início da Operação Militar Especial, quando os russos viram que haveria uma blitzkrieg inevitável da OTAN na retaguarda do exército ucraniano na fronteira do Donbass e que ia gerar praticamente um massacre em massa das populações russófonas no Donbass. Isso o Todd não diz, está subentendido no livro dele. Fechando a nossa conversa, que poderia ir por várias horas, e provavelmente eu vou retomar esse tema nos próximos Pepe Café. Como o livro é sobre a derrota do Ocidente, e é uma derrota em vários níveis, é muito importante centralizar que Ocidente e que Europa agora, basicamente, a que Ocidente o Todd está se referindo e a que versão bem mais prosaica e ineficiente da Europa nós todos estamos vivendo agora. Então, basicamente, ele diz que a Europa, no início, era Le Couple, Le Couple é, como o casal franco-alemão. Sem dúvida, a formação da Europa moderna foi a formação do casal franco-alemão. Não vamos mais atacar um ao outro, vamos fazer o mercado comum, vamos dissolver as moedas de todos nós no euro, etc. E tal. Isso, claro, é a história que o planeta inteiro sabe. Mas, muito importante, depois da crise financeira de 2007 e 2008, que virou o Ocidente de ponta cabeça e foi muito mais séria do que muitos analistas ou economistas do Ocidente entenderam, isso virou uma espécie de casamento patriarcal, como o Todd o define. Como a Alemanha era o esposo dominador, não escutando mais o que dizia a sua esposa, a França. Sem dúvida. A Alemanha chegou a um nível de dominação da União Europeia a partir da crise em 2007, 2008, gigantesco, e incluindo, por exemplo, a destruição da Grécia, que foi basicamente coordenada pelos alemães. Super importante. A União Europeia abandonou praticamente toda a veleidade de defender os seus próprios interesses, que é algo que a gente está vendo cada vez mais seriamente hoje, incluindo o drama absurdo dos alemães basicamente aceitarem os americanos destruírem o Nord Stream 1 e 2, que é um atentado contra a soberania energética e a soberania tout court da Alemanha inteira. Então, a Alemanha foi cortada da sua fonte energética principal, foi cortada do seu comércio com a Rússia, e isso leva à análise correta do Todd em comparação com analistas independentes do sul global inteiro, russos, chineses, indianos, persas, etc., de que a obsessão principal dos Estados Unidos nessa história toda nem tem a ver com a Ucrânia. Claro, a Ucrânia tem, no caso da guerra por procuração, para enfraquecer a Rússia, mas o objetivo principal, que é em 2 etapas, desindustrialização da União Europeia, começando pela desindustrialização da Alemanha, cortando o comércio e a ligação geopolítica e geoeconômica entre Alemanha e Rússia, que é algo que, no momento, os americanos estão conseguindo. É uma vitória tática do Império no momento. E, inclusive, o Todd joga a bola para mais tarde, que é uma discussão que eu tenho sempre com muitos dos meus contatos entre Alemanha e Áustria, basicamente. E esses analistas têm historiadores, advogados, etc. Eles têm uma visão histórica muito boa
E, basicamente, eles dizem o que o Todd está mais ou menos dizendo também. Mais cedo ou mais tarde, os alemães vão, com um outro governo, evidentemente, os alemães vão perceber que eles são completamente engabelados e eles vão se reaproximar da Rússia. Então, haverá uma reaproximação Alemanha-Rússia praticamente inevitável em termos históricos, mas não vai ser agora. Pode ser que aconteça só no final dessa década ou no começo da década que vem. Então, fechando o raciocínio do Todd, ele mostra como, do ponto de vista dos americanos, a importância da Europa desviou desse casal franco-alemão e depois da saída dos ingleses via o Brexit, que os ingleses faziam sempre um papel de quinta coluna dos americanos dentro da União Europeia, agora não tem mais. Então, o eixo Paris-Berlim foi substituído por um eixo Londres, Varsóvia, Kiev. E isso é absolutamente correto. Quem está coordenando para a OTAN a guerra contra a Rússia na Ucrânia? O eixo Londres, Varsóvia, Kiev. Só que tem um detalhe. Londres, que é uma das análises dentro do livro do Todd também, a Inglaterra está se esfacelando, está se suicidando também, está corroída por dentro a um nível absolutamente inominável. A Polônia é um bando de fanáticos que ainda sonham com o Império Polonês do século XVIII. E a Ucrânia hoje, como a gente está vendo, está praticamente esmigalhada e não vai sobrar muito de Ucrânia quando a operação militar especial chegar ao seu final. Mas isso é o que foi reduzido, entre aspas, o Ocidente europeu hoje. Não mais as grandes potências França e Alemanha, inclusive com todo o seu capital cultural por trás, mas essa aliança, podemos dizer, trash de Londres, Varsóvia, Kiev. E isso é uma... Por que isso está acontecendo agora? Isso é algo que o Todd ele passa de raspão e ele não entra em detalhes e podia ser um tema de um livro inteiro, inclusive. Os americanos, os neocons americanos, os caras que controlam o império do vazio, de lá, do outro lado do Atlântico, eles perceberam, há 20 anos atrás, durante a guerra, antes mesmo deles lançarem a guerra unilateral de destruição do Iraque, em 2003, que essa aliança, já havia uma aliança de fato anti-guerra, França, Alemanha e Rússia. Os três foram os três principais anti-guerra Estados Unidos contra o Iraque há 20 anos atrás. Os neocons perceberam o que isso poderia dar e falaram, opa, nós temos que ir lá e nós temos que quebrar esse negócio por dentro. E isso explica porque eles fizeram tudo para quebrar a liderança europeia desse pacto, desse casal franco-alemão, e quebrar a aliança da Alemanha com a Rússia, que a longo prazo pode significar a expulsão dos Estados Unidos do teatro europeu como um todo. E incluindo um possível retorno em um futuro talvez remoto dessa aliança França, Alemanha, Rússia, em termos de comércio, em termos de proteção mútua, em termos de trocas tecnológicas, em termos de coabitação nessa península extrema da Eurásia, que é a Europa. Então, isso mais ou menos fecha a nossa conversa de um livro extremamente importante. É extremamente importante que esse livro tenha saído agora, na Europa, em Paris, publicado por um intelectual respeitadíssimo e ainda que a contragosto pelas elites europeias. E a gente espera que um livro como esse possa se desmultiplicar em outros livros complementares lançados no Ocidente, explicando justamente essa derrocada do Ocidente como um todo, conceitual, histórica, antropológica, sociológica, religiosa, e se existe alguma possibilidade de renascimento no futuro. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau. Até o próximo Café.